assunto é um pouco mais sério. É um assunto que causa pânico. Não tem como me deixar feliz, não há como deixar a sociedade feliz e a comunidade também LGBT feliz. Mas antes de eu começar, eu quero deixar uma passagem primeiro, que fica aqui em Gênesis 4, que diz assim: depois que deu à luz Abel, irmão de Caim, Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi o agricultor que cuidava da terra. E aconteceu que, enfim, um certo tempo, Caim trouxe o fruto da terra. Ele pegou os frutos que estavam na terra, já estavam preparados. Mas Abel, por sua vez, trouxe primícias, os primeiros frutos da terra, os primeiros frutos. E ele retirou as gorduras e agradou o Senhor a oferta. Mas de Caim, a sua oferta, o Senhor não se agradou. E por isso Caim ficou muito irado e fechou a cara. Então o Senhor disse: por que você anda irritado? E por que fechou sua cara? Se fizer o que é certo, não é a verdade que será aceito? O Senhor pergunta. Se fazer conforme a vontade de Deus, conforme a excelência do Senhor, a gente sabe como será aceito. Mas tudo que é oferecido ao Senhor, dado a Deus, a gente tem que trazer as primícias, as essências que nos carregam, nos dá trabalho. E não pode ser corrompidas pelo nosso domínio das nossas vontades, das nossas preguiças, dos nossos desejos, da nossa falta de esforço, porque não estamos agradando a nós mesmos, não estamos agradando a Deus. Mas por conta disso, Caim, ele se levantou contra Abel e matou. Levou para o campo por causa de sua ira, por ver o Senhor se agradar do trabalho que Abel ofereceu ao Senhor. E quando o Senhor pergunta para ele onde está Abel, ele responde: por acaso sou o guardador do meu irmão? Ele já estava nervoso, com inveja, ódio, respondendo: não tenho nenhuma obrigação de cuidar do meu irmão. Eu não tenho obrigação de ser o guardador. Caso da inveja, da conduta, do caráter de Abel, dominou o coração de Caim e levou à morte do seu irmão. Mas até hoje o sangue de Caim clama a Deus na terra. Deus não permitiu Caim sofrer a justiça nas mãos dos homens. E eu quero que você pense que não foi porque Deus ele permitiu que Caim fugisse que Deus livrou das consequências. Não. Deus permitiu Caim ainda se manter vivo para pagar aqui em vida um pouco das consequências. E as consequências de Caim é eternamente ser fugitivo. Porque o sangue clamava toda hora por justiça, pedindo a morte e pedindo por sua vida. E Caim, ele é amaldiçoado. Se você olhar aqui, no versículo 15, o Senhor pôs um sinal em Caim para que quem viesse encontrá-lo não o matasse. E Caim se retirou da presença do Senhor e habitou em Nós. O Senhor se retirou da presença da vida dele e amaldiçoou. E o Senhor colocou um sinal.
Alguns historiadores apontam que este sinal foi a pele escurecida. Se tornou negra, escura, para que ninguém reconhecesse por esse sinal e ele passasse como desapercebido. E que a imagem, que mesmo se fosse semelhante a reconhecer, para sempre ele continuaria sendo fugitivo. E um fugitivo não tem paz. Então, quem mata, quem transgride a lei, quem fere além das ações naturais, se acha que estão livres das consequências, não estão. De nenhum crime estão. Então, quem é fugitivo significa que não tem paz. Quem é fugitivo significa que aonde ele tentar se esconder, ele sabe que ele pode ser achado. Ok? Então, o que eu quero dizer com isso? Deixa eu ver aqui a minha pauta. Significa, ele pecou sendo uma família conservadora. Mas no tribunal de Deus, ele não vai fugir. Deus deixou a marca assim que atormentou e ele encontrou outros povos. Deus não deseja que ninguém sofra e que viva a vingança pelas mãos humanas. Mas Deus sabe como julgar. Então não pense que Caim ficou sem herdar uma justiça de Deus. E quem matasse ele sofreria 7 vezes a punição maior do que Caim. Então essa punição poderia ser tão terrível, porque ainda o Senhor quis permitir que, por sinal, era ele pagar por sua vida as suas consequências aqui na terra. E outra coisa que eu quero apontar aqui é muito desconfortável que essa matéria saiu dia 8 de junho de 2011, à meia-noite e 33, no site Terra. O presidente Bolsonaro declarou que prefere um filho morto em um acidente do que um homossexual. E ele diz que um herdeiro gay ou um vizinho homossexual mostra desvalorização de imóveis. E se um casal homossexual vier morar do lado dele, isso vai desvalorizar a casa dele, diz Bolsonaro. Se derem beijinhos, já está desvalorizando o seu imóvel. Com uma declaração como essa, como podemos dizer que somos a favor da vida, que somos a favor da justiça e que deixamos Deus julgar? Não pense que favorecer com uma mentalidade doentio dessa, como o nosso presidente, está favorecendo a vida do teu próximo, do teu irmão. Caim matou o seu próprio irmão. E vivemos em uma religião conservadora, protestante, que se diz defensor da família e do direito de todos. Mas como se tem aumentado os números de suicídios LGBTs, mas como se tem aumentado os números de mortes de transfobia? Você quer ver? Em São Paulo são 59 casos em 2017. Em Minas Gerais, 29, Ceará, 35, 30 no Rio de Janeiro, 29 na região norte, 3,23 são quase 1 milhão a cada 19 horas são mortos um homossexual. Registrados que 445 mortes são dos LGBTs na Bahia, 37% na casa da vítima e 53% em praça pública.
Ou seja, esses números têm crescido, não têm diminuído. E os números que estão aqui são altos. E a crença tem se aumentado de tamanha forma. E depois querem usar como se fosse o texto mais lindo de Levítico 19, que eu vou aqui abrir para ler, e contextualizar, e depois eu vou dar as explicações claras de cada texto mais para frente, não serão agora. Mas lá usam Levítico 18, que diz que o homem não se deitará com outro homem como se deita com uma mulher. Que na verdade, em sua contextualização original, seriam escritos assim: o homem não deverá se deitar com outro homem como se prostituir como uma mulher. Então, neste caso, muitas das mortes dos homossexuais naquela época eram dos prostitutos culturais. Era quem se prostituía em camas com outros homens, como a prostituta, como se faz com a mulher. E isso não tem a ver com a relação monogâmica, com a relação homossexual, e sim de prostituição a outros deuses que na época, como Baca, eram dados. E seria tão importantíssimo estudar e entender a contextualidade original da história, o porquê era essa pena de morte. Porque não eram os homossexuais cristãos que morriam naquela época. E já existiam no tempo do Egito homossexuais que praticavam esses atos. Então não é a geração agora. É só questão de estudar. É só questão de apreciar mais a história. Dizem que são conhecedores, que conhecem a lei, que o amor de Deus favorece, mas não em morte. A violência tem aumentado por conta de um sistema que promove o machismo, que promove o preconceito e a repreensão da sexualidade do próximo. É por causa dos sinais tão extremos e conservador do machismo que tem causado espancamentos de mulheres domésticas, donas de casa. Como vivemos 3 anos de pandemia, como ainda estamos em um pico que está quase médio, tem também aumentado a causas de mortes e feminicídios no Brasil. Isso porque é um país que se intitula como conservadores, de boas condutas e morais cristãos. Então quer dizer que somos a favor da vida? Jesus, quando viu aquela mulher chamada Maria Madalena, muitos queriam usar a lei para ver se a condenação de apresentar a lei era a morte ainda. Mas Jesus apresentou que sim, os nossos pecados são os danos da morte. Mas o Senhor não veio nos trazer a justiça da morte, Ele veio nos trazer a vida. E o Senhor diz que Ele ama quem ama a justiça de Deus. E a justiça de Deus não é se deixar se igualar com a vontade do jugo humano. E você só vê a travessa do olho do teu irmão e não tira o seu. Então é preciso a religião tirar a travessa que está em seu olho e levar um pouco mais sério a forma que estão trazendo a repreensão sobre a moral, a sexualidade do teu próximo. E os aumentos de homicídios, feminicídios, de homofobia no país. Tão conservador da era da história e que se domina e se diz cristão. Então não é o gay que está estragando a família conservadora. É a própria sociedade com sua repressão que está estragando a conservadoria familiar em defesa política de todos. Ok? Um presidente que auto se domina como cristão dizer uma fala como essa, que diz que a homossexualidade ou um vizinho faz desvalorizar a casa dele, dá para vocês pensar em média quanta mente é pequena.
que se diz ser um país laico com liberdade religiosa para todos, mas não são, querem dar a conduta moral. Há um tempo atrás, uma escrita de que o homem que se deita com outro homem é uma prática nojenta, se escreveram assim, e que se deve ser morto por suas abominações. Você acha isso lindo? Contextualizar uma forma de repreensão e promover a causa de mais mortes de homofobia como essa? Deus não é a favor da morte. E falamos isso sobre que Malaquias, o que o Senhor tem falado contra o esposo infiel, que tem seu coração endurecido para praticar sua infidelidade e a causa da sua violência, a qual o Senhor é contra. E por isso o Senhor ele permitiu, como no tempo de Moisés, a carta de divórcio. O Senhor não ama o divórcio e não ama a causa da violência. Mas por causa de corações assim, o Senhor não tem aceitado a oferta. O Senhor jamais vai aceitar a oferta como Caim, que passa a ser matador, como se passa a ser alguém invejoso, agressivo em suas palavras. O Senhor jamais tem pacto e ela com isso. Como o Senhor vai salvar a vida de quem que só quer causar a morte, que só quer causar mais violência? O Senhor ele dá livre-arbítrio a todos. Deus é presente na vida de todos. Deus poderia intervir na vida de Caim para não matar Abel? Poderia, mas a escolha, quem faz da morte é o ser humano. A escolha de ultrapassar o limite da lei é o ser humano. O Senhor nos coloca leis para nos dar vida, nos dar sabedoria, para nos fazer felizes e bem-aventurados, como em Deuteronômio diz. Vê se escolhe a vida para que viva abundantemente. Porque o caminho da morte, ela é larga, mas ela pode ser tão curta. Então o Senhor ele está promovendo mais a vida do que a morte. E jamais Jesus ia deixar aquela causa em situação como advogado para ser penalidade nas mãos do homem. E saber quem é juiz e advogado ainda é o Senhor. Mas muitos estão querendo se ocupar no trono de Deus e ser juiz do que deixar o próprio defensor advogado tomar a causa. Se você não aceita, ore pela vida do teu próximo, do teu irmão, daquele que pratica tais abominações como você acha, e se não mudar, deixa para que Deus ele faça. Ele promova a justiça, porque Ele é o Criador, Ele é o defensor, Ele é a causa. Então, a desculpa não é Deus. Deus não é culpado de nada disso. E é claro que é o ser humano que escolhe os atos de suas consequências, aonde quer findar toda a situação. Então, antes de dizer que a prática homossexual é pecado, pense bem na vida de Caim, se não era para ter feito justiça, se não era para ele ter sido morto. Será que Deus vai só favorecer a um e outro não? O que é pior? É alguém que mata? É alguém que fere? É alguém que estrupa, viola? E pare de colocar o estrupo à semelhança da homossexualidade, porque a homossexualidade é uma coisa e o estrupo é outra. E a gente precisa abrir a nossa mente de diminuir esses casos e ser a causa defensor das mulheres, ser a causa defensor da igualdade da sociedade, LGBTs ou não, e não precisa ser LGBT para defender a causa da vida. A causa precisa ser abraçada. E eles não estão entrando nas casas para matar pessoas da família original, para dizer que a heterossexualidade é o erro. Não, quem está matando os homossexuais são os conservadores, que têm dizido assim, que preferem um filho bandido do que
um filho gay, que prefere um filho morto do que um filho gay. Falas como essa não estão promovendo o favorecimento à sociedade de forma nenhuma. Então vamos pensar mais o que está acontecendo e o que estamos fazendo e o que estamos apoiando. Então pensar numa mentalidade dessa não vai ajudar a sociedade a viver em paz. Pra quem não viu esse vídeo hoje, essa menina trans foi espancada numa escola estadual. Mano, depois de ter assistido esse vídeo pela manhã, que essa menina trans, ela apanha desses monstros que não deviam nem ser chamados de ser humano. Eu chorei, meu, a primeira vez que eu vi esse vídeo, eu tô chorando de novo, porque eu já passei por situações parecidas, né? Situações de bullying, de agressão física, psicológica, de tortura mental. E a escola não tem o mínimo de preparo pra receber alunos LGBTQIA+. Não passa emenda pra falar sobre gênero nas escolas. Eles não têm conhecimento de nada. De absolutamente nada, não chega informação. Essa menina trans estava sofrendo desde o começo do ano letivo com situações de bullying e as pessoas não respeitando o seu nome social e os seus pronomes. Essa menina estava cansada de falar a mesma coisa, de não ser ouvida, de não ser amparada. Ela estava cansada, ela estava exaurida, ela estava exausta de falar a mesma coisa e sofrer repressão, sofrer represália. Ela surtou e começou a chutar cadeiras. E ela surtou com motivos. Não venha descredibilizar o surto dela. Gente, vocês surtam com as pessoas que pisam no pé de vocês no ônibus. Não me venha falar sobre preservação dos bons costumes, das famílias tradicionais, seja lá do que vocês quiserem falar, pra defender a não pauta de gênero nas escolas. Não me venha falar de avivamento no Brasil ou de qualquer outro tipo de melhora, porque cresce o número de evangélicos. Enquanto o número e o índice de pessoas trans crescerem, morrendo no Brasil, não tem avivamento. Não tem real amor ao próximo. É tudo falsidade, é mentira. É no máximo religiosidade vazia. Não venha me falar que as pessoas transexuais e travestis se prostituem porque querem. Porque quando elas vão pra escola, é isso que acontece. Eu nunca vi na minha história de vida uma pessoa que se diz crente, cristã, tradicional, se levantar para defender uma travesti, se levantar contra a transfobia. Não existe. Que cristianismo é esse? Que avivamento podre de vocês? Que cresce o número de crente, cresce o número de igreja e cresce o número de morte para pessoas LGBTQIA+, gente? Que mundo é esse que a gente tá vivendo? O Brasil é o país que mais mata pessoas trans e mais consome pornografia trans. E eu estou metendo as instituições religiosas sim nisso, sabe por quê? Porque são elas que estão se metendo na política e proibindo, coibindo dessas pautas de gênero passarem na escola. Não me venha falar de amor ao próximo quando o teu amor ao próximo, hipócrita, acaba quando esse próximo é travesti.